nós estamos destruindo uma parte da nossa história, apagando memórias afetivas que eram dos nossos avós, dos nossos primordiais, e que era para permanecer, fazendo parte para as gerações futuras e atuais terem acesso e conhecer de fato a memória, não só através de registros, mas de sentir, de pisar, de cheirar. E isso que é interessante, né? O tato. Teofilândia surgiu como uma vila, né? Cerca de 1700 e primeira metade do século 1700. Então, eu suponho que a gente não tem mais nem ruínas nessa ocasião, infelizmente, mas eu suponho que se utilizava uma técnica de adobe, né? Nas cidades que tinham mar, eles juntavam adobe com óleos de baleia, óleos de peixe, que davam uma liga, né? Aqui no sertão, eu de fato não saberia lhe dizer que tipo de liga eles colocavam no adobe, mas era tijolo de adobe. Depois se iniciou a construção de casas com tijolos já feitos em olaria de cerâmica, uma forma mais organizada, né? Tijolos maciços, que até hoje aqui em Teofilândia é utilizado. São tijolos pesados, que pesam 2,6 kg, 3 quilos, que são muito resistentes e que proporcionam uma estrutura muito sólida à residência, né? O primeiro ponto para a preservação desses espaços é a educação patrimonial. Porque não adianta a gente sugerir, por exemplo, que tal bem material ele seja tombado, né, que seja criada uma lei de patrimônio, como inclusive foi pauta aprovada na nossa Conferência de Cultura, né, uma das pautas prioritárias da última Conferência de Cultura em Teofilândia aprovou a necessidade de se criar leis de patrimônio para alguns patrimônios que a população em si já consideram, né, bens materiais e bens imateriais também. Isso já é real, né, no mundo, na Europa, e aí o que mais acontece é isso. Tem casarões antigos, né, tombados, reconhecidos pela Unesco, reconhecidos por qualquer tipo de órgão relacionado a casarões, a patrimônios históricos. Internamente é construído algo moderno, algo tecnológico, e lá fora justamente se mantém todo o padrão arquitetônico da época. Então é possível construir. Esses casarões é mais bonito. Só um varandado desse vale tudo. Só um varandado desse. E na rua não, é aquela janela falsificada, aquela porta falsificada, aquela casa do coisado. Ninguém sabe para que lado é a casa e tal. Não. E uma foi dessa aí, ó, não é bonita. Eu já entrei em prédios em Nova York que tem fachada de 140 anos, 120 anos. E quando você entra, você tem uma coisa totalmente moderna. Hoje em dia se chama retrofit, essa técnica. É você dar uma nova utilidade a uma casa antiga, a um espaço, sem destruir as suas características originais de fachada, principalmente, né? Então, por exemplo, Nova York, Paris, Londres, as pessoas fazem isso. As pessoas constroem dentro escritórios muito confortáveis, muito modernos, mas a fachada, as características principais ficam preservadas. Na realidade era do meu avô, né? A fazenda, ele vendeu para Oliveira e Baracho. Eles desmancharam a casa velha, fizeram essa casa nova, esse casarão, tá? Não tenho conhecimento se morou alguém lá, porque acho que não morou na época deles. Eles tinham dinheiro, fizeram aquele casarão, eles moravam em Salvador e vinham para aqui e vinham passear lá. Eles moravam em Salvador, né? Não tenho conhecimento assim de alguém ter morado lá deles, não. Mas alguns eventos, inclusive eu participei de alguns, que eram São João, São Pedro, eles faziam festa lá e o pessoal daqui ia muito lá, ficava cheio, tá? Daquele casarão ali. Assim como tinha cerveja, tinha um encarregado que trazia F4 mil cheio de grau de cerveja lá do Salvador, e aqui tinha 100 litros de cachaça ali junto do curral, para o pessoal, tinha as mesas aqui cheias de cerveja, e tinha tinha um vaso, um barril de 10 litros, que era uísque, era bacardi, era conhaque, era... De tudo tinha. Você só tomava uma dose, já ficava pronto. Era bacardi, tudo que tivesse uísque, o homem comprava e botava uma dose. Aí nós já ficava logo areado. Não sabia nem voltar para casa mais.
O que eu percebi aqui foi muito utilizado o método da alvenaria, né? As construções em alvenaria feitas de tijolo, feitas de adobo, algumas até de pedra, como exemplo da nossa igreja. Além desses materiais, percebi a utilização de madeira muito forte, principalmente em esquadrias, estruturas de telhado. Além de madeira, de alvenaria, também tivemos o uso do gesso para a confecção desses adornos, desses detalhes nas fachadas. Acho que é justamente por termos tão poucas pistas, né, da nossa história. Costumo dizer que a historiografia de muitos municípios do interior, elas partem de mitos, né, de narrativas que são construídas pelo poder que se institui para legitimar, né, o poder de algumas famílias que se perpetuam, né, ao longo do tempo. Mas esses casarões, eles não só eles refletem um pouco dessa história de dominação, porque assim como as igrejas católicas, assim como vários outros prédios, né, que são reconhecidos como patrimônio, inclusive, esses casarões eles são parte de posses de bens materiais das famílias que conseguiram, né, se perpetuar. Conseguiram, né, ter a terra, que foram passando isso de geração em geração. Porém, se a gente fosse simplesmente só renegar essa parte da história, a gente acaba perdendo também a grande possibilidade de avançar na construção da historiografia desses municípios. Porque, querendo ou não, eles são basicamente algumas poucas das pistas que a gente ainda tem hoje para poder investigar essas histórias. As novas gerações não terão acesso a essa memória. Então, esse é um grande impacto, na verdade, na cultura mesmo, na história da nossa cidade. Infelizmente, as pessoas não acordaram ainda para essa questão de preservar os casarões, porque preservar os casarões mais antigos é preservar a história da cidade, né? E quando você destrói um casarão para construir um prédio moderno, e às vezes até não muito bonito, porque um prédio moderno pode ser bonito também, mas às vezes não se faz uma coisa muito bonita, você está destruindo a história da cidade, em outras, né? Então, o principal desafio é a mentalidade das pessoas, né? A gente precisa compreender qual é a função do IPAC, qual é a função do IFAM, né? Por que esses órgãos estão tão distantes do nosso território? E aí sim, né? Claro que o município pode, através da Câmara de Vereadores, criar uma lei e patrimonializar qualquer bem, né? Seja o Tanque das Pedras, sejam os casarões. Se a gente não tem uma atuação, né, da sociedade civil que seja uma atuação mesmo de mobilização para entender e defender esse patrimônio, isso vai acabar se perdendo em gestões, né, em governos mais ou menos interessados no tema. Então, não é isso que a gente quer. Não adianta a gente protocolar uma lei de patrimônio sem que a população esteja convencida da importância de se preservar esse espaço, esse bem, né, essa manifestação cultural. Cruzeiro veio antes. Cruzeiro veio na época de minha avó. Meu tio era da Marinha, morava no Rio. E foi convocado para ir para a Itália na época da Segunda Guerra Mundial. E minha avó fez uma promessa, se ele não fosse, ela faria esse cruzeiro lá nas pedras. Tá? Ele não foi, aí teve a primeira missa, isso no início de 1954. Eu não era nem nascido, minha mãe estava grávida. E teve muita gente da região, eu tenho uma foto, dessa primeira missa que teve lá. Meu tio veio do Rio, ele está com a farda da Marinha, tá? E muita gente daqui foi para essa primeira missa lá. E aqui, essa casa aqui, também eu acho que ela reflete uma história muito importante da cidade, uma história, essa casa é carregada de história, sabe? Essa casa é um museu, é uma casa que teve toda uma vida na questão social, política da cidade. Aqui em casa a gente tem fotos e registros de muitos políticos, de muitas reuniões, de muitos eventos. Era uma casa aberta ao povo. Aqui, quando só tinha um posto da Telebahia, essa casa tinha telefone, era o posto telefônico da cidade.
Quando não tinham restaurantes, que hoje em dia já tem vários, as pessoas vinham da roça para esse centro de saúde, que foi meu pai que cedeu o terreno aqui ao lado. Era o posto de saúde, as pessoas almoçavam, era o restaurante da cidade, todo mundo da roça almoçava aqui em casa. Então aqui nesse quintal se matava carneiro, aqui nesse quintal se faziam grandes comemorações. Mas sem uma devida compreensão do que significa o patrimônio, quais são as possibilidades de enquadramento, né, nos livros de tombo, patrimônio material, sem, né, um fomento desses projetos de educação patrimonial, não adianta a gente criar lei de tombamento, até porque a gente vê que muitos bens tombados, eles acabam sendo abandonados. Primeiro, falando em legislação municipal, falando em obras, falando em arquitetura, eu diria que o primeiro passo seria atualizar o Código de Obra e Plano Diretor do município. O Plano Diretor do município ele está até incompleto, falta um complementozinho e está totalmente defasado, precisa dessa atualização. Então, nessa atualização, poderia-se já incluir essa questão da preservação desses casarões antigos. A partir do momento que essa lei entrar em vigor, a população, os proprietários vão ter que manter pelo menos a estrutura externa desses casarões para deixar viva a história.